terceira, vamos continuar com a nossa aula agora. Agora a gente vai falar um pouco, falamos sobre concentração molar, né, para a gente ter uma ideia, para a gente entender melhor cálculo de pH. A gente vai falar um pouco sobre cálculo de pH, né. pH é potencial hidrogeniônico, né. Considerando a teoria de Arrhenius, né, a concentração de H+ presente numa solução, né. E é uma escala adimensional, né? E a gente usa logaritmo para calcular, mas vocês vão ver que não é nada muito difícil. A gente tem uma escala de pH aí, ó, que de 0 a 7 a solução é ácida, né? De 7 até 14 ela se torna alcalina, né? Ou básica, né? E a água pura é considerada um eletrólito muito fraco, né? Ela não é nem considerada condutora de eletricidade, né? E tem aí a figura que está aparecendo para vocês aí, o equilíbrio químico da água, né? Esse equilíbrio químico é muito pequeno, né? É uma concentração bem pequena que se ioniza, né? Mas é uma concentração suficiente para criarem essa escala de pH, né? Então, as condições para ser considerada uma solução ácida, neutra ou básica. Por exemplo, se o pH é igual ao H, né, se há um equilíbrio entre os dois na solução, é uma solução neutra. O pH vai ser 7. Né? Se o H+ for maior que o OH-, a solução é ácida. O pH é abaixo de 7. Se o H+ é menor que o OH-, aí é uma solução alcalina, ou básica, né? Aí o pH é maior que 7, né? Existe também uma fórmula, né, que é o produto iônico da água, né? Que é Kw é igual a H+ vezes OH-, né? Essa concentração, né, dá 1 vezes 10 a menos 14, né? Entre os dois. Então é 10 a menos 7 de H+ e 10 a menos 7 de OH-. Está com essa concentração, está no equilíbrio. A gente considera o pH 7. Né? Se mudar essa concentração para um lado, aumentar para um lado, aumentar para o outro, aí varia o pH. Né? E aí tem algumas equações importantes que vocês precisam gravar aí, né? Vocês precisam copiar, que são importantes para a gente fazer nossos cálculos. O pH, por exemplo, pH, para calcular pH, é menos log da concentração de H+. Então, se a gente tem a concentração do ácido, a gente coloca na fórmula e a gente acha o pH, né? E a gente também pode, sabendo do pH, né, a gente pode calcular a concentração de H+, que a concentração de H+ é igual a 10 menos pH, elevado a menos pH, né? E o pOH é o contrário do pH, mas também é possível calcular utilizando a fórmula muito parecida com o cálculo do pH, só que aí é para calcular pOH, como está na figura aí. O H- também, a concentração de OH- é como calcular o H+, só que é o contrário. A gente vai fixar mais no cálculo de pH, é só as fórmulas para vocês conhecerem, né? E para a gente, como existe o equilíbrio entre a concentração de H+ e OH-, né, na água neutra, né? E a gente pode também calcular o pH ou o pOH sabendo de um valor de um ou valor de outro, né? Que a soma dos dois é igual a 14. Né? Então a gente também consegue calcular. Né? A água pura, né, ela tem uma concentração de H+ igual a isso neutra, né? Água pura neutra. De 10 a menos 7 mol por litro e de OH- de 10 a menos 7 mol por litro. Né? Existe, falando de novo, isso no equilíbrio. Né? Assim, se adicionarmos ácido à água, aumenta a concentração de H+. Aí já quebra esse equilíbrio. Né? Então aí já causa a diminuição do pH. Né? Quanto maior for a concentração de H+, menor será o pH. Então, quanto maior for a concentração de H+, menor será o pH.
né? Então, a gente tem um exemplo no caso da água neutra, quando está o equilíbrio, o H+, e o OH-, né? Se a concentração de H+ é igual a 1 vezes 10 a menos 7, a solução é neutra. Mas a gente também consegue calcular o pH. Então, pH é igual a menos log de H+, da concentração de H+, então pH é menos log de 10 a menos 7, né, que é a concentração de H+. Quando é 1 vezes 10 a menos 7, 1 vezes 10 a 1 vezes qualquer coisa, é qualquer coisa, então você pode tirar o 1, como eu tirei aí quando coloquei no log, tá vendo? Não precisei representar o 1, né? Que log de 1, a base 1 é zero, então ele não entra, né? E fiz os cálculos aí, né? Utilizando o log, cheguei ao pH 7. Então, água neutra, pH 7, né? O pH é medida entre a concentração de H+, né, de 10 a menos 14 a 1 mol por litro, né? Uma concentração de 10 a menos 14, pH é 14. Uma concentração de 1 mol por litro, pH é 0, né? Extrapolou de 1 mol a 2 mol, 3 mol, vai marcar 0. Tá? O limite é esse, é de 10 a menos 14 a 1 mol por litro, a concentração. Se tiver uma concentração maior, vai dar 0, né? Vamos fazer um exemplo. Aí, um exemplo de um exercício. Qual o pH do ácido clorídrico com uma concentração de 0,01 mol por litro? Né? Ou, colocando em notação científica, é 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Eu pego a fórmula do log, né, do pH, né, que é pH é igual a menos log, né, a concentração de H+. Eu coloco a concentração de H+, menos log de 10 a menos 2, né? E vocês podem reparar aí que o menos 2 elevado, você tomba, né, para frente do log, então fica menos vezes menos, né, vezes log de 10. Né? Então, menos vezes menos 2 vai dar mais 2, né? E log de 10 na base de 10 é 1. 2 vezes 1, 2. Então, uma concentração do ácido clorídrico de 0,01 mol por litro, o pH é 2, né? E utilizando o log numa calculadora científica, qualquer concentração que for informada, a gente consegue calcular, né, o, o pH. Eu coloquei um exemplo de algumas soluções aí e para vocês escreverem, dizerem se é neutro, se é ácida, se é alcalina, básica, né? Então tem o leite, fluido espinhal, aí tem o pH de tudo aí e vocês vão dizer se é ácida, se é básica, né? Se é alcalina. Depois eu vou enviar também mais alguns exercícios, né? Eu coloquei também, na natureza também, pessoal, existem alguns indicadores de ácido e base, né? E aí tem um exemplo de alguns, né? E eu até fiz um videozinho que eu vou colocar aqui também para vocês assistirem, com a fenolftaleína, né? Que é um indicador de ácido e base muito utilizado, né? E que um pH acima de 8, 8,2, ela apresenta uma cor rosa, carmim, né? Como está aí, ou vermelho, sei lá, né? Rosa carmim, né? E abaixo de 8,2 ela é incolor, né? Então eu variei lá com ácido e base para mudar a cor para vocês verem. Na natureza existem vários indicadores de ácido e base. E aí, pessoal, durante os estudos de vocês aí, nas dúvidas, vocês vão perguntando, a gente vai tirando as dúvidas e eu vou enviar alguns exercícios para vocês resolverem em casa, beleza? Só para complementar a aula sobre ácido e base e pH, eu vou fazer aqui um experimento simples aqui para vocês terem noção de como funcionam os indicadores. Aqui a gente tem um indicador, a fenolftaleína, né, que é também um forte laxante, né, usado no lactopurga, inclusive, que esse indicador com pH acima de 8,
ela tem uma cor vermelho, né? Vermelho, rosa, né? Uma cor bem forte, né? Aqui a gente tem a amônia, né? Que quando diluída em água se transforma em hidróxido de amônio, né? Que é uma base. Então vou colocar na água, o pH vai subir, né? Porque vai ficar alcalino. Né? Eu tenho também o limão, que tem o ácido cítrico, né? Então a gente vai fazer uma pequena experiência para vocês verem como funcionam os indicadores. Vou colocar água potável, água de torneira, né? Que tem um pH próximo de 7. Né? E a fenolftaleína abaixo de 8, ela é incolor, a solução fica incolor. Só acima de 8 que ela fica com a coloração rosa, avermelhado. Água potável, né, que tem um pH próximo de 7. Vou pingar um pouquinho da fenolftaleína. Como o pH está próximo de 7, ela mantém um color. Vou pingar um pouco da amônia para aumentar o pH, para formar hidróxido de amônio. Ela tem essa cor rosa, vermelho. Então aqui eu sei que o pH está acima de 8. E a solução está alcalina. Agora se eu coloco um pouco de limão com ácido cítrico, vai ter uma reação de neutralização e vai diminuir o pH da solução. Se eu pingar mais um pouquinho da amônia, fica rosa de novo. O pH aumentou de novo, foi para acima de 8. Reagiu, neutralizou e aumentou o pH. Se eu pingar mais um pouquinho de limão, ácido cítrico, para baixo o pH. Então, pessoal, a gente falou aí de ácido, base, reação de neutralização, né, e tal. Aí eu peguei um exercício que caiu no Enem em 2016, um exercício interessante sobre essa reação de neutralização. Vocês vão ver aí. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Então, vai provocar uma substância ácida, né? Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados numa solução aquosa contendo uma substância adequada. Considere as informações das substâncias listadas no quadro. Então, a gente tem aí uma tabela aí com fenol, piridina, metilamina, hidrogeno-fosfato de potássio e hidrogeno-sulfato de potássio. Aí você tem o equilíbrio em água, né? Equilíbrio em solução aquosa, né? O que é que eles liberam, né? Então, se a queima do pneu libera a solução ácida, a gente vai precisar de solução alcalina para tentar neutralizar, né? Continuando o enunciado embaixo, está dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é... Aí a gente vai analisar a tabela, em cima daquilo que a gente já estudou aí, né? Então, por exemplo, eu preciso, para neutralizar ácido, eu preciso de base. Então, eu preciso de substância que libere OH- em água, né? Que libere hidroxila. Então, só olhando essa tabela aí, eu sei
que para mim o que vai servir aí é a piridina, a metilamina e hidrogênio fosfato de potássio, né? Esses três liberam OH- em água. É isso que eu vou precisar, um desses três aí que eu vou precisar. Então eu já elimino aí o fenol e o hidrogênio sulfato de potássio. Não me serve, que libera solução ácida em água. A gente não quer solução ácida, a gente quer solução alcalina. A gente quer uma base para neutralizar a chuva ácida, no caso que possa causar chuva ácida, que é a solução ácida. Aí a gente vai avaliar esses três, né? Aí a gente vai para o valor da constante de equilíbrio, né? Eu vou preferir um que libere mais OH- em solução aquosa, né? Esse vai ser uma base mais forte ou menos fraca, né? Então, a piridina, qual é a constante de equilíbrio dela? 1,7 vezes 10 a menos 9. A metilamina, 4,4 vezes 10 a menos 4. Né? E o hidrogênio fosfato de potássio, 2,8 vezes 10 a menos 2. Né? Então, o que tem o maior valor de constante, esse vai ser a base menos fraca. Né? Então, nesse caso aí, é o hidrogênio fosfato de potássio, que é 2,8 vezes 10 a menos 2. Ele vai formar uma base menos fraca do que a metilamina e a piridina. Então, nesse caso, a resposta é o hidrogênio fosfato de potássio. Então, em cima daquilo que a gente aprendeu nas aulas anteriores, a gente consegue responder uma questão dessa. Beleza?